Tarde para você, são 7 horas 32 minutos. Eu vi uma mensagem rápida aqui, mas é o Fabiano Aracá, que ele mandou aqui, ó, bom dia, estamos sem água aqui na Vila Estádio desde ontem. Fabiano, a Samar encaminhou nota realmente ontem e lá na minha casa também ontem não tinha água da rua, só água da caixa. E eu não sei se a situação foi normalizada porque eu estava usando a da caixa lá de casa. Então a gente vai entrar em contato com o pessoal da Samar. Havia sim uma manutenção programada para aquela região da cidade. Vários bairros seriam aí afetados, a manutenção da Samar. Eu até peguei a nota que a Samar encaminhou aqui pra gente. A Samar disse que então ontem, desde as 5 da manhã, seria realizada uma manutenção programada no cruzamento da Duque de Caxias com a Rua Liberdade para a instalação de um registro de manobras operacionais. Por causa dessa obra, necessária para reforçar o abastecimento da região, 19 bairros poderiam sofrer interferência no abastecimento. A normalização está prevista para as 18 horas de ontem. Os bairros que seriam afetados: Icaraí, Saudade, Vila São Paulo, Condomínio Itália, Higienópolis, Jardim do Prado, Morumbi, São João, Vila Carvalho, Vila Nova, o Copacabana, o Bandeiras, Jardim Brasília, Vila Bandeirantes, Vila Estádio, Vila Santa Maria, Casa Nova e Monte Carlo. E agora você está relatando aí que não tem água ainda, como a manutenção seria até ontem, deve ser alguma situação envolvendo aí essa volta da água aí para as residências. Mas eu já estou entrando em contato com o pessoal da Samar para a gente receber informações a respeito disso. A Beatriz, o Fernando lá da Samar, certamente... o Cláudio Hideo Matsumoto tá mandando mensagem, ele que mora muito próximo de casa. A água voltou ontem no Icaraí, mas veio com coloração por conta exatamente dessas obras. Essa primeira leva da água aí vem com uma coloração esbranquiçada, mas eu vou entrar em contato com o pessoal da Samar e a gente traz a informação aqui, viu? Por enquanto só relatos do Vila Estádio sem água, mas se alguém tiver mais alguma informação de algum outro bairro da cidade, pode mandar aqui no 3623-2052, WhatsApp da Cultura. O Enio lá da SOSP tá mandando mensagem pra gente aqui também. Pintura hoje da SOSP na Etelvino, tem roçagem, tem trator, tem tapa-buraco, ó, João Evangelista da Costa, João Faganello, também tem tapa-buraco na Alberto Conceição dos Santos, na São Bernardo, na Guaianazes, na Duque Estrada, na São Fidélis, entre outras. Um abraço pro Enio, pra todo mundo lá da SOSP, trabalho todo dia e trabalho que não acaba, né? Marco Turrini, bom dia, guerreiros, a água voltou ontem à noite aqui na academia, tá aí, pessoal, relatando a volta da água, por enquanto só o Fabiano dizendo lá da Vila Estádio. A gente vai buscar informações, viu, Fabiano? A Nalva mandando grata pela atenção, a informação lá da Secretaria de Desenvolvimento, e também o Marcelo Vichetti mandando mensagem aqui, bom dia, Aia. 7 horas 35 minutos, agora é hora do nosso Xadrez Político. Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Xadrez político para você nesta manhã de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem realizado aqui na Cultura FM entrevistas com personalidades da política de Araçatuba, porque é ano de eleição. Esse ano nós teremos eleições municipais. Estamos com esse projeto desde o começo do ano, começou na Nova Brasil e agora aqui na Cultura FM com várias personalidades da política, e hoje não é diferente. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui o Fernando Zar, que é presidente do PT e coordenador regional aqui na nossa região. Fernando, um prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da Cultura. Bom dia. Bom dia, Zé Walter. Bom dia aos ouvintes, aos que acompanham as redes sociais. É sempre um prazer estar aqui conversando, dialogando um pouco sobre política num ano tão importante para a comunidade de Araçatuba, para a sociedade de Araçatuba, né? Ano de decisão, né? Ano de decisão, futuro dos próximos 4 anos, e a população tem que se inteirar, tem que estar por dentro, e a gente está aqui para colaborar com as informações que puder. Fernando, primeira pergunta que eu faço para todos: esse ano você é pré-candidato ao que nas eleições? Eu me coloquei à disposição do partido para ser pré-candidato a vereador nessas eleições. É claro que as convenções agora, a partir de 20 de julho, que vão aprovar os nomes, né, para a disputa desse ano. Sim. Fernando, e quantas eleições já disputadas?
Essa vai ser a terceira seguida. Terceira seguida. As outras duas para vereador também. Também para vereador. Aqui em Araçatuba. Pra vereador. Fernando, e nessas eleições desse ano, inclusive foi encaminhado nota pra gente aqui, pra imprensa de uma forma geral, que a federação aí se reuniu e decidiu pela escolha do Cido Sério como candidato aí da federação. Queria perguntar pra você, porque da última vez que você veio, não tínhamos ainda essa definição exata, que isso passaria por conversas e tudo mais. Queria saber como é que foi essa decisão da federação. Era um nome que já vinha muito sendo cotado realmente, o Cido Sério, ele já se anunciava como pré-candidato. Como é que funcionou tudo isso até esse anúncio? Bom, nós conversamos muito, PV, PCdoB e o PT, e nós avaliamos que o momento era que o nome que estava sendo colocado ali do Cido Sério é que agregaria mais nas eleições para o majoritário. Aí nós fizemos a avaliação, fizemos as conversas e cada partido fez o envio das suas atas, fez suas reuniões para poder definir. E nós definimos que o Cido Sério será o candidato da federação. Mas cada partido definiu alguém do partido ou não? Não. Foram apresentados nomes, mas o nome que circulou mesmo, que figurou e que está levantando possibilidades muito boas, inclusive a gente vai debater um pouco a respeito durante o programa, foi do Cido Sério. Então nós avaliamos isso e fizemos essa escolha. E agora estamos no processo de montagem da chapa, né, que é formada por PV, PT, PCdoB no proporcional, para a gente definir os candidatos, que cada partido já fez as suas indicações. Agora nós precisamos encaixar ali nas 16 vagas que a gente tem. Essa definição o Cido, ele é muito ligado ao PT, evidentemente, mas hoje ele está no Partido Verde. Isso. O PT, o presidente Lula, e não haveria aí nessa situação uma possibilidade, talvez, do PT lançar um candidato do partido para prefeito? Nós fizemos esse debate dentro do Partido dos Trabalhadores e a gente entende que o momento nosso é de voltar a ter cadeiras na Câmara. Então a gente avaliou que a gente tem que centrar fogo numa disputa por proporcional e voltar a ter um vereador ou uma vereadora na Câmara. Eu acho que isso é fundamental. E nesse momento o Cido se coloca à disposição para poder fazer a disputa no majoritário, foi prefeito por 8 anos. E nós do PT temos a força do governo Lula, que está aí, que a gente vê que tem muitos avanços em muitas áreas aí, e que pode ajudar também ao nosso movimento nessa disputa de prefeitura. Nessas conversas e definições que chegaram aí no último final de semana, para o PT ficou estabelecido alguma possibilidade, talvez até um pouco maior do que os demais partidos, de ter a indicação pelo menos do nome a vice? Nós pleiteamos o nome para indicar o nome a vice. E isso está definido, vai ser do PT? Não está definido porque nós estamos trazendo outros partidos para discussão. Tem aí o PSB, tem a Rede, tem o PSOL, tem o próprio Republicanos, que parece que também tem uma possibilidade de haver uma conversa. Então a gente tem que deixar aberto para que todo mundo participe da discussão. Porque se a gente já fechar e não ter um quadro, talvez a gente... Mas você, como coordenador e presidente do PT aqui em Araçatuba, não seria aí, se o PT não indicasse o prefeito, o candidato, e nem o candidato a vice, não seria isso só a disputa pela Câmara, muito pouco para um partido que tem um presidente da República? Nós não abandonamos a disputa do vice. Nós estamos apenas fazendo a conversa. Eu acho que isso é importante nesse momento, as conversas, porque as convenções vão acontecer a partir de 20 de julho, e aí a gente tem que estar preparado para todos os cenários, avaliar todos os cenários. Mas a gente tem nomes importantes dentro do partido para fazer as indicações. Por exemplo, o professor Hélio Consolaro, a professora Durvalina, a própria Adrianinha, que nós ficamos sabendo também que teve uma pesquisa que colocou o nome dela, inclusive, para vice também. Isso, a gente ficou sabendo e o pessoal pesquisou aqui no centro, a gente encontrou, até achou estranho, porque ela não se coloca muito, ela é de bastidor, é uma lutadora de bastidor, então a gente até se surpreendeu, mas é um importante nome. Vocês estavam no calçadão e foram perguntados, foram perguntados, o pessoal... Você não viu o resultado? Não vimos o resultado, mas achamos... Foi perguntado, e ela foi colocada como vice do Cido Sério. Vice do Cido Sério. E professor Hélio Consolaro, Durvalina, esses dois nomes, eles estariam à disposição ou prefeririam não participar como vice? Eles estão à disposição, claro que
A professora Durvalina, inclusive aqui na rádio, ela já se manifestou que ela não teria esse interesse, mas é uma pessoa partidária, uma pessoa que se sentiu que o momento for necessário, com certeza vai estar à disposição da gente também. Professora Durvalina, professor Hélio Consolaro, que inclusive foi secretário na gestão Cido Sério, e o Cido no PV teria aí uma possibilidade. Mas há expectativa, imagino eu, a grande expectativa do PT para que o vice seja do partido. Isso, há uma expectativa muito importante para isso. Queria saber de você, então, com relação à federação de uma forma geral, você diz que estão com conversas ainda com outros partidos. Sim. O Republicanos é um partido extremamente disputado, estava todo mundo desde o início, desde o ano passado, querendo o Republicanos por conta de seu partido governador. E muito se falou, o Republicanos até iria lançar um nome, depois a Edna foi pro Republicanos, a gente até conversou na rádio sobre esses assuntos aí que já são passado, eu imagino. Só que nesses últimos dias, o Republicano se aproximou bastante, muita gente diz que seria aí a indicação do vice do Borella. Depois, me parece que chegaram até a conversas com relação ao Felipe Fornari, e me foi passado também que a federação estaria com conversas também com republicanos. Em que ponto essas conversas? Porque o Republicanos não definiu nada ainda, pelo menos não anunciou. Não definiu. Quais são essas conversas da federação com republicanos? Há alguma viabilidade disso? Há uma viabilidade, porque tudo na política é conversa, mas tem um mesmo diálogo. Sendo republicanos, Tarcísio, Bolsonaro... o Tarcísio e Bolsonaro, mas a gente precisa fazer um entendimento, Zé. A gente não chega no governo sozinho. O próprio presidente Lula viu que teve a necessidade de fazer uma conversa com várias forças para poder fazer a disputa, uma disputa acirrada que levou à vitória. Mas você não acha que não foi? O Lula chamou o Alckmin, por exemplo, mas o Alckmin já tinha trocado de partido, já não acho que a mesma situação do Republicanos com o Tarcísio e Bolsonaro. O Bolsonaro nem do Republicanos é. O Bolsonaro nem do Republicanos mas ele tem uma interferência na eleição do governador aqui, né? O governador de outro estado, inclusive, né, foi eleito em São Paulo muito por conta do Bolsonaro. Agora, conversas existem porque os partidos mudam nos municípios. Cada município tem um grupo de pessoas diferente. É claro que é uma situação difícil, não é uma situação fácil, né? Mas a gente está tentando fazer as conversas. O próprio Carlos Hernandes foi vice do Cido Sério e está no Republicanos. Então, há uma conversa, há um diálogo. Claro que as possibilidades são menores, mas que ainda nós não podemos esgotar nenhum diálogo. Então, para você não seria ruim isso, essa coligação com republicanos, mesmo que traga essa imagem de uma aparente contradição entre o discurso e esse partido que vem, evidentemente, da direita, do Tarcísio, junto com o PT. Essas discussões, elas são importantes, porque a gente precisa pensar num bem maior, numa composição de a gente chegar a uma disputa real de prefeitura. Porque no momento que a gente tem hoje, nós temos aí o Felipe Fornari, o Borella e o Zanata disputando o mesmo voto, o mesmo eleitorado. São bolsonaristas, né? Estão ali fazendo essa disputa no cenário. E a gente está acompanhando aí que a possibilidade do Cido e do PT, por ter os 30 e poucos % aqui, a gente pode fazer uma disputa. Eles vão disputar entre eles os mesmos votos, praticamente. Então, a gente precisa somar para poder chegar a um objetivo, que é voltar a governar Araçatuba. É claro que o que você fala é importante a gente fazer lembrança também, mas o programa de governo, o projeto político, ele é construído por um majoritário. E nós temos, do Partido dos Trabalhadores, a maior inserção no programa, inclusive o programa de governo. Então, o programa de governo vai ser muito importante na administração dos próximos 4 anos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas numa possível aliança do Republicanos com a federação aqui para Araçatuba, subiria tranquilamente num carro de som aí com o Tarcísio, se viesse aqui fazer campanha. Se for pedir voto para a gente, claro que... A gente não imagina esse cenário, não, porque tudo bem, mas como a gente está na política faz alguns anos, e a política ela tem os lados ideológicos e as disputas que são... E eu vejo isso muito forte em você, por isso que estou te perguntando. Não, sim. Nessa questão você está correto. Mas eu já vi coisas, por exemplo, jamais imaginava o Alckmin vice do presidente Lula. E ele demonstrou para nós que a gente precisa, para chegar
a governar, para chegar a ocupar os espaços, fazer as conversas. É claro que nós não vamos fazer conversas com pessoas que são extremamente bolsonaristas, porque aí é uma dicotomia total. Você não tem condições. É misturar água O com vinho. Tarcísio, tudo bem. O Tarcísio, ele demonstra de vez em quando algumas proximidades, inclusive com o presidente Lula em alguns atos, tudo mais. Foi do Embora governo Dilma. Isso. E também para discutir. Tá. Claro que com todas as nossas ressalvas e impondo que nós temos um projeto. E o projeto tem que ser acima das disputas e tudo mais. Se a pessoa vir, o grupo vir para fazer a disputa do mesmo projeto, ok. Se não for vir, né, eles estão aí namorando todo mundo, né? É uma possibilidade de eles estarem com o Borella, com o Felipe Fornari, não sei se com o Zanata, né? Mas é uma possibilidade. E desse cenário, e seguindo nesse ponto desse cenário que você passou, você enxerga então que hoje nós teríamos aí 4, eu vou colocar 4 porque o Bruno Pandini também já se anunciou pré-candidato pelo Novo. Então, Bruno Pandini, Borella, Zanata e Felipe Fornari. Seriam 4 candidatos disputando os votos da direita de Araçatuba, que tem efetivamente muitos votos aqui, veja a eleição do Bolsonaro, a primeira, por exemplo, e ficaria então a federação com o nome do Cido Sério, que foi o escolhido, para tentar esse voto do eleitor da esquerda, centro-esquerda. É o cenário que você enxerga para as próximas eleições? É um cenário. Na verdade, você está falando aí, não é só da direita que eles disputam voto, é da extrema-direita, que a gente tem uma extrema-direita em Araçatuba forte, tendo em vista os movimentos dos atos golpistas, da não aceitação do resultado eleitoral das eleições de 2022. Né? Araçatuba tem um cenário que até eu acho preocupante, porque quando você vai para frente dos quartéis pedir intervenção, não aceitando o resultado eleitoral, você começa a perceber que a sociedade precisa fazer uma nova discussão. Qual é o tipo de sociedade que a gente precisa? Nós não podemos ter nenhuma sociedade de extrema esquerda e nem de extrema direita. Tudo que é extremo, na minha opinião, é prejudicial a qualquer construção social. Né? Se você for pegar que o extremismo da esquerda pode levar a perseguições, ao ódio, e a extrema-direita também, você não constrói uma sociedade. A sociedade ela não pode ser construída pela base do ódio, pela base de uma disputa ignorante. A disputa ela deve ser saudável, deve ser por ideias, cada um mostra suas propostas e a sociedade faz uma escolha. E aquela escolha que for feita tem que ser aceita e se não for aceita, daqui 4 anos você faz uma nova discussão. Esse é o ciclo que envolve a política, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E me preocupou muito esses atos que aconteceram em 23, principalmente que culminou no dia 8 de janeiro, no sentido de a gente vê uma sociedade que estava pedindo intervenção de ETs dentro Não, você tem as imagens, não sou eu que estou falando. Não, Pessoas comemorando em Brasília, e um tal estado de sítio, e comemorando, que isso tem que ser importante, não sabe nem o que é o estado de sítio, não sabe, né? As pessoas que viveram a ditadura, e temos muitos personagens disso... Chegaram a aconselhar o Lula a fazer. A Janja que disse que não, lá em Araraquara. Porque se você promove a GLO, você faz o seguinte, você dá na mão dos militares o poder. E aí ficaria complicado, porque como é que eles vão devolver o poder? Em que estado? E se você vê os documentários sobre o dia 8, né, sobre o general que lá estava, que falou, eu tenho mais armas do que vocês, eu tenho mais homens que vocês, mais armas do que vocês, significa que eles estavam preparados para dar um golpe realmente. Né? Mas sobre esse cenário aí, de 4 em tese da direita e 1 da esquerda, que seria o da federação. Sim. É esse realmente o cenário esse cenário que você eu estou enxergando e nesse cenário abre-se uma porta para uma disputa. Há um tempo atrás, se você for ver no final do ano, começo do ano, as pesquisas que a gente tinha acesso, que são as pesquisas internas, que eu dava com o Cido com 2%, 4%. Hoje você tem um cenário que o Cido aparece com 19%, com 15%, 20%. E o próprio Felipe Fornari, que é o que estava disparado, ali com 23%, 25%. Você está falando de pesquisas internas? Pesquisas internas de que a gente tem acesso. Nós mesmo não realizamos nenhuma pesquisa ainda, porque como não definimos um cenário de vice,
né? Nós não temos alguma pesquisa interna para poder fazer o debate. Mas as que a gente tem é um cenário promissor. E aqui você acredita desse crescimento que você disse aí, 2% no ano passado do Cido para 17%, como você está dizendo agora? Olha, eu acredito o seguinte, a candidatura do... Sim, você está dizendo aí, eu não vi a pesquisa, não, né? não, Com base no que você está me passando. O que a gente dá uma observada é isso. Você pega, por exemplo, o candidato natural do governo, do Dilador, seria a Edna Flor. A Edna. Então, aquele cenário estava sendo construído. Estava um cenário que estava caminhando. Aí você pega que o Felipe Fornari se junta com o Cid Saraiva, e o Cid Saraiva tem um voto periférico importante, que a gente não pode negar. Ele faz as disputas e ele tem uma... Ou seja, seria também um candidato a prefeito, mas acaba saindo para vice. Acaba saindo para vice. Então ele soma com o Felipe Fornari, que desintegrou na eleição passada. O Felipe Fornari aparecia com 28% e caiu para 18%, porque nós não temos o segundo turno. Esse é um detalhe importante. Quando você não tem o segundo turno no município, as pessoas tendem a falar, olha, eu vou votar naqueles que estão na frente. Quem está na frente acaba tirando voto de quem está lá de terceiro para baixo. Então a disputa ela começa... Foi assim com o Dilador e o Luiz Fernando, foi assim com o Dilador e o Cid Saraiva, foi assim com o Cid Sério e o Dilador, né? Então as pessoas tendem a optar por aquele que vai ganhar, porque não tem um segundo turno. Sim. Né? Infelizmente, porque Araçatuba acho que merece um segundo turno. Tem 200 mil habitantes, mas não 200 mil eleitores. Então, nesse cenário que você está me perguntando, eu acho que importante é aí. A retirada da Edna da forma que foi, ela deu um impacto gigantesco na campanha do sucessor do Dilador. Os votos que seriam para ela, você entende que teriam migrado, então, para um outro nome próximo à esquerda? Próxima à direita também. Né? Pode ter ido para o Felipe Fornari, pode ter ido para o Zanata, pode uma parte para nós, porque também a Edna, não podemos esquecer que ela também é oriunda da esquerda. Ela não é muito ligada. Claro que ela fez as escolhas dela e tudo mais, mas ela é oriunda da esquerda, do movimento de base da Igreja Católica e tudo mais, né? E esse impacto está sendo sentido. O Borella não dispara, o Borella não chega. Então você vê um cenário que é claro que o governo tem uma importância e ele vai crescer um pouco também, não vai ficar estagnado ali embaixo. A campanha não começou efetivamente. A campanha não começou efetivamente também. E a cidade tem obras, né? É engraçado que todo ano eleitoral, toda cidade aí, não é uma coisa só de Araçatuba, vira um canteiro de obras, né? Toda cidade vira, ano eleitoral principalmente, mas e esse ano você faz referência ao quê? As ruas, as pinturas, as praças, aí é muito anúncio de obra, né? Que você imagina assim, você passa 4 anos para no último ano, eu não estou falando que é só uma coisa do governo atual, é uma coisa da política que, né, a sociedade precisava dar uma avaliada nisso. Se foi importante os 4 anos, em média, fazer uma média, certo? Olha, foi realmente bom ou não foi bom o governo? Você fazer essa avaliação. Porque o que fica na cabeça das pessoas, Zé, tem as pesquisas para isso, é o seguinte, é o final. É o próximo. É o próximo, claro. Eu estou ali, eu estou vendo as obras, a memória mais recente. Né? Isso é uma coisa que a sociedade em si faz. Então, você faz uma avaliação. Se o governo tiver, por exemplo, pega o governo federal, se a economia estiver boa, você fatalmente vai reeleger o governo. Isso, desde o processo de redemocratização, é histórico. A exceção fica para o dito cujo que estava lá no governo até 2022, que só fez fanfarra lá, né? Farra, e não se preocupou com a população. Tanto é que nós tivemos um número exorbitante de mortes por causa da questão da Covid. Né? Não estou falando que ele poderia ter antecipado muitas coisas e não fez. Com certeza. Certo? Com certeza. Por exemplo, a Bahia estava debaixo de água, ele estava andando de jet ski. Né? Enquanto o pessoal estava preocupado com uma coisa, ele estava falando, olha, não tem isenção de imposto do jet ski. Como se toda a população andasse de jet ski, de iate, de avião. Né? Mas, enfim, são questões ideológicas, são questões de escolhas e a população fez uma avaliação e decidiu que é o primeiro presidente do processo de redemocratização que não foi reeleito, com toda a máquina na mão. Mas, Fernando, ainda nesse cenário de Araçatuba, você entende, então, fora a Edna, que também deixou a corrida pela prefeitura e
os votos dela se dissiparam aí entre outros candidatos. Você está dizendo que muitos provavelmente vão aí para a federação por conta dessa ligação com a esquerda, mas essa ida do Cido Saraiva como vice do Fornari, você acredita também que esses votos, muitos que seriam para o Cido, para prefeito, teriam também se dissipado entre os outros? Eu não digo todos, mas, Não, todos. mas a gente... A população ela também tem uma fidelidade com alguns candidatos. Se você for pegar, é com o candidato. Então, quando você vai votar, eu vou votar no Fernando Zar, vou votar no Zé Walter, eu vou votar na Adrianinha, entendeu? No Cido Sério. Ela faz aquela escolha. E quando aquele candidato não é o principal, ela tem dificuldade de votar numa indicação. Os votos não migram. Você pode pegar o Lula em 2018. O Lula faz uma indicação do Haddad, embora ele tenha levado o Haddad para o segundo turno, não conseguiu também migrar todos os votos para poder fazer disputa e ganhar aquelas eleições. E ele era líder das pesquisas. O Lula era líder nas pesquisas, entendeu? Então, quando você faz esse cenário, a gente tem que entender que a população também é fiel a algumas questões. Com certeza. O Cido Saraiva teve trabalhos importantes, né, com casas de apoio, com o que ele faz aí, e isso dava a ele um crédito eleitoral importante. Claro que vai levar muito para o Fornari, mas agora você também tem um cenário. Eles já estão definidos. Sim. Prefeito e vice. Certo? Então, eles chegaram no limite. Será que eles vão aumentar? Porque os outros também vão entrar no cenário. O Borella vai definir seu vice, nós vamos definir um vice. Parece que o Zanata já definiu um vice para ele também. A dona Marionice. Então, isso. É aquilo ali que vai definir o final. Aí você vai para as convenções e aí nós vamos começar as campanhas. Vai ter programa eleitoral, vai ter campanha de rua, a gente vai fazer o debate e aí ele que vai poder subir. E eu vou te falar, nós da esquerda nas ruas somos imbatíveis em termos de estar nas ruas, de fazer o debate. Não estou falando que a gente é imbatível, que vai ganhar todos os votos, mas estar na rua é um papel nosso. Que a gente sempre ocupou as ruas. Então você entende que esses que já estão definidos e já tem a chapa pronta, eles teriam aí uma dificuldade maior de crescer por ter chegado já o anúncio feito, do que aqueles que estão ainda angariando coligações, angariando apoio para que fique com uma chapa mais... mais robusta. Mais robusta seria. Então, porque você tem um cenário já definido. Se você não trazer coisas novas para dentro desse cenário, você parou. Então aí Bruno Pandini, Cido Sério e Borella teriam uma vantagem. Uma vantagem de fazer uma construção, dependendo das peças mexidas aqui no xadrez político, né? Dependendo das peças. E o republicano seria um baita de uma peça para ser mexida aí no cenário. Tanto é que o próprio Borella não desiste, né? A gente está vendo aí, acompanhando aí, que não desiste de trazer os republicanos para próximo. E aí que eu falo para você que o cenário municipal é importante. Nós estamos falando de um partido que é do governador do estado, que não se manifestou a favor do prefeito municipal para poder trazer o republicano junto. Tá certo? Fizeram alguns movimentos por conta da questão da Edna que veio e tudo mais, mas depois, no final, quando o dilador rompe com a Edna e tudo mais, você vê que o próprio Republicanos, aquele pessoal que não queria a Edna, também deu uma afastada da discussão. E tem outras pessoas ali tocando. Cido Saraiva, Edna Flor, Cido Sério seriam mais ou menos, na sua avaliação, o mesmo eleitorado, ou parecido eleitorado dos três? O Cido Sério e o Cido Saraiva um eleitorado próximo por conta das periferias. Tá. A Edna já teve esse eleitorado, ela tem um eleitorado que migra também pro centro-direita. Ela conseguiu esse avanço, tanto é que eu vou falar para você. E é uma coisa que eu até comemoro, que o dilador tomou a decisão de não escolhê-la, porque ela seria um importante nome. Gosto muito da Edna, eu tenho uma facilidade de conversar com a Edna. Quando eu entrei no Partido dos Trabalhadores, ela se tornou vereadora, a gente conversa bastante. Claro que ela toma as posições dela, que eu não concordo com as posições dela, ela tem o direito de escolher, eu tenho o direito de não política, concordar. Né? E ela faria essa soma, ela pegaria, seria uma disputa que ela teria grandes chances. E aí, nesse cenário do xadrez político que você toca aqui muito, muito bem, né?
a peça que foi mexida pelo dilador foi de forma errada. Ele desperdiçou uma rainha. Você não desperdiça no xadrez uma rainha, né? Que é uma das peças tão importantes quanto o próprio rei. Talvez até mais, né? Talvez até mais que o rei. Tá, e já a gente continua esse papo agradabilíssimo, pessoal adorando aqui, muitos comentários, a gente continua o papo com o Fernando, sempre excelente bate-papo sobre política, e vamos fazer um intervalo rápido, porque daqui a pouquinho a gente tem que fazer um contato com São Paulo, com o secretário Marcos da Costa, ele vai falar ao vivo com a gente, direto lá do governo do estado. E a gente continua esse papo, quero falar com o Fernando também sobre a Câmara Municipal de Araçatuba. A gente volta já no Jornal de Verdade, é o Xadrez Político para você. O inverno já chegou. Se aqueça na melhor estação. 95,5. A Ótica Visão tem 9 lojas para melhor atender você. Os melhores profissionais do mercado, as mais variadas marcas. A Ótica Visão espera por você. Ótica Visão, vem visando sempre o melhor pra você. Venha conhecer a Ótica Visão. Ótica Visão, lojas em Araçatuba, Birigui e Valparaíso. Há sempre um brilho nos olhos de quem conhece. Ótica Visão. A Ferreira Engenharia está com uma oportunidade de trabalho. Estamos contratando carpinteiro para a obra do Central Park Towers em Araçatuba. Os interessados devem entregar o currículo na obra no endereço Rua Joaquim Fernandes, número 445, Jardim Nova York, Araçatuba. Você, servidor municipal de Araçatuba, tem mais uma opção. Em parceria com a Santa Casa Saúde, o Cisema lança o Plano de Saúde Ambulatorial. Faça sua adesão até 5 de julho sem carência, a partir de R$ 56. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. Você já conhece os benefícios do cartão Tua? Além de pagar menos por sua passagem, você ainda faz a integração entre as linhas em qualquer ponto da cidade. É só ir até o guichê do terminal urbano e solicitar a emissão de seu cartão. Sendo assim, pagando menos por sua passagem. Tua há 50 anos a serviço de Araçatuba. Cultura FM. Tá todo mundo ouvindo. Na Cultura FM, dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento. Clínica Veterinária Lindo Araújo. Você sabia que existe lente de contato para animais? É isso mesmo que você ouviu. As lentes de contato na veterinária não são utilizadas para correção de déficit visual, como são nos seres humanos. Elas são usadas para tratamentos das úlceras de córnea e são muito eficazes para diminuir a dor do paciente e acelerar a cicatrização dos olhos dos animais. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Oftalmologia, cirurgias, vacinas, endoscopia, raio-x, ultrassonografia, Rua Porangaba 800. A Arapark orienta e sugere a seus usuários baixar o aplicativo Digipare para adquirir o seu ticket de estacionamento. Além de respeitar o distanciamento social, é seguro, prático, econômico. Ele avisa quando o tempo está encerrando e devolve o troco digital após debitar exatamente os minutos de uso da vaga, respeitando o tempo mínimo de meia hora. Venha para o Digipare, a maneira mais fácil e econômica de estacionar. Agora é a hora. Vestibular dos cursos tradicionais Unisalesiano Araçatuba. Inscrições abertas. Vagas remanescentes para você já iniciar seu curso em agosto. Verifique as vagas disponíveis acessando o site unisalesiano.com.br. Prova online. Venha estudar em um centro universitário nota 5 do MEC. Nota máxima de qualidade em ensino. Unisalesiano Araçatuba. Multiplicando sonhos. Esse é o nosso tempo. Vivemos todos conectados. As informações circulam livremente e o mundo cabe na palma da mão. Um tempo em que mais importante que o amanhã é o hoje. Hoje mais completo e mais ágil, mais moderno e também mais ecológico. Seu portal para o mundo com tudo o que você precisa saber. Hoje, mais que nunca.
O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora é SC Saúde, com pronto-socorro, ala de internação e sala no centro cirúrgico exclusivos, laboratório e ambulatório próprios e uma ampla rede credenciada em nossa região, com mais de 800 credenciados. E, além disso, está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil com uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Plano SC Saúde, 3607-2720, Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Acesse o nosso portal dhmais.com.br/Aracatuba. Muita informação e, claro, o nosso som. Cultura FM. Sai na frente. Sai que o serelepe é chapa quente. Xadrez Político. Eleições 2024. Daqui a pouco a gente volta com o nosso xadrez político. Estamos entrevistando o Fernando Zara aqui na Cultura FM, mas a gente abre espaço nesse momento para o governo do estado de São Paulo. A gente vai fazer uma entrevista com o secretário Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e ele já está aí à nossa disposição no Vimix. E vou cumprimentá-lo, Marcos da Costa, que o conheço já de bastante tempo, quando foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sou advogado também aqui, acho que já esteve aqui em Araçatuba, inclusive, em diversas ocasiões. Muito bom dia, secretário, um prazer imenso falar com o senhor e o senhor conversando agora com toda a região de Araçatuba. Um prazer todo meu, obrigado por abrir esse espaço, eu adoro Araçatuba, sou cidadão de Araçatuba, da época da presidência da OAB, tenho muitos amigos aí, e uma alegria saber que também é um colega, advogado, ocupando essa função tão relevante que é transmitir informação para toda a região. Com certeza, secretário. Secretário, e o contato do senhor aqui hoje, agradecer o Marcelo também, que nos ajudou com isso, a respeito, então, da Escola da Inclusão. Escola da Inclusão, queria saber do senhor, inicialmente, do que se trata, então, a Escola da Inclusão trazida aí pelo governo do estado de São Paulo. É uma iniciativa conjunta com a Univesp, né, nossa Universidade Federal Virtual do Estado de São Paulo, né, onde nós pretendemos levar cursos, conhecimento, né, transmitir a cultura da inclusão para gestores públicos, estaduais e municipais, para instituições ligadas ao tema pessoa com deficiência, para profissionais, para os familiares, para as mães e também para as pessoas com deficiência. Nós inauguramos hoje com o curso de Libras, né, com 1.000 vagas o curso de Libras, na plataforma Univesp, mas a ideia nossa é estar lançando novos cursos constantemente, com diversos vetores, né? Mas sempre dirigidos ao tema inclusão. Perfeito. E esse curso de Libras, então, como é que vai funcionar para a pessoa? 1.000 vagas à disposição, como é que funciona, quem pode participar e onde encontrar essas possibilidades? Bom, vai ser lançado hoje às 10 horas da manhã, no certo. nosso site, pessoacomdeficiência.sp.gov.br. As inscrições são online. O curso vai ser virtual na plataforma Univesp. Ao final do curso vai ter certificado da Univesp, que é um certificado com valor acadêmico, né? Sim. E é o primeiro de muitos que nós pretendemos lançar. Nós já estamos finalizando um outro curso que é muito legal, destinado às faculdades, né, do Estado de São Paulo, começando pelas públicas, que vai chamar a Disciplina Paulista na Inclusão, uma iniciativa inédita no Brasil, já abraçada pela USP, pela Unicamp, pela Unesp, pela Univesp, né, onde nós estaremos levando uma disciplina curricular, com crédito curricular, para os cursos de graduação e pós-graduação, uma disciplina de um semestre, também trabalhando com a questão da cultura da inclusão, para os estudantes de hoje, que vão ser os futuros advogados, futuros engenheiros, futuros médicos, futuros arquitetos, né? Então, são algumas das iniciativas que nós estaremos agregando à escola para fazer com que ela vá ganhando corpo e atendendo cada vez mais as demandas que nós temos. Nós temos muitas demandas, por exemplo, dos municípios, ligados ao tema pessoa com deficiência, demandas de todos os tipos, mas que sempre tem essa vertente, transformar as nossas cidades e o nosso estado cada vez mais inclusivos.
Com certeza. E aí, um primeiro passo interessante, primeiro curso, e claro, vai crescer com certeza. Secretário, e para quem é que pode se inscrever para esse curso? Qual aí, tem faixa etária, quem pode se inscrever para participar aí dessas aulas? Esse curso é aberto para qualquer pessoa, não tem faixa etária. Tá. Qualquer pessoa do estado de São Paulo pode se inscrever. E a nossa ideia é essa. Nós temos aí, no caso da pessoa com deficiência auditiva, né, uma grande barreira, que é a barreira da comunicação. Então, normalmente, a pessoa que nasce surda, ela sequer conhece o português. Ela só tem uma língua que é Libras. A maioria das pessoas surdas só conhece Libras, né? Então, uma forma de nós fazermos com que as pessoas tenham acesso à comunicação plena, né, na sociedade como um todo, é formar as pessoas com Libras, né? Nós temos uma dificuldade hoje, são professores, nós não temos professores, nós não temos intérpretes em número suficiente para atender a toda a demanda. Então, nós estamos também trabalhando junto com as universidades para criar o curso para formar professores em Libras, para que esses professores formem intérpretes de Libras, né? Esse curso está sendo trabalhado. Nós temos também outros cursos de Libras, nós temos 8 professores de Libras. Todo mês nós abrimos também outras vagas, diferente da Univesp, que é virtual integralmente, né? Esse curso de Libras, o outro que já é tradicional, tem uma parcela virtual, mas tem uma parcela presencial, que dificulta levar para o interior, né? Mas esse novo da Univesp tem essa vantagem. Qualquer pessoa no estado de São Paulo vai ter acesso, vai poder frequentar e a partir daí vai poder se comunicar de forma plena com as pessoas com dificuldade, com deficiência auditiva. E além de fazer o curso, né, secretário, eu acho que gera uma sensação, uma conscientização das pessoas a respeito do assunto, né? Acho que é um caminho sem volta e que bom, né? É verdade. Quando a gente olha para trás, a gente vê que a sociedade evoluiu muito, né? Os governos, tanto os municipais quanto o estadual, têm trabalhado muito com o tema da inclusão. Nós temos, no estado de São Paulo, 3.300.000 pessoas, representa mais ou menos 8% da população com algum tipo de deficiência. Quando eu falo deficiência, na verdade, a deficiência é uma condição inerente ao ser humano, né? Não há pessoa sem deficiência. Algumas pessoas usam óculos, né? Outras pessoas têm alguma dificuldade de andar. Quando nós estamos falando de deficiência, é uma deficiência que ganha um tal grau, uma tal envergadura, que começa a, muitas vezes, enfrentar barreiras que impeçam o exercício da cidadania. Então, as políticas públicas voltadas para essas 3.300.000 pessoas, é exatamente para evitar que elas tenham algum tipo de barreira, como, por exemplo, a barreira da comunicação. Por isso que o curso de Libras é tão importante. E, ao mesmo tempo, é como você disse, é fundamental que, ao aprender Libras, as pessoas começam a perceber que é uma parcela da sociedade com plena cidadania, que também precisa ser integrada e não ter à sua frente nenhum tipo de barreira, seja barreira de comunicação, de tecnologia, de arquitetura, mas especialmente aquela que é chamada barreira atitudinal, que é aquela barreira que trata a pessoa com deficiência como se fosse um ser alienígena, como se fosse alguém que merecesse ficar em casa, coitadinho e tal. Não, as pessoas com deficiência são profissionais, são pessoas com plena capacidade, elas só não podem ter barreiras à sua frente construídas para que impeçam elas de exercer a cidadania, de frequentar os locais públicos, de ter acesso aos serviços públicos, né? E para isso que vem as políticas públicas junto com as entidades, junto com a sociedade civil, para abraçar também essas pessoas. Perfeito. Secretário, então a partir das 10 da manhã no site pessoacomdeficiência.sp.gov.br já estará disponível inclusive as inscrições, as pessoas que quiserem se inscrever para esse curso, é isso? Exatamente. Como eu disse, vai ser o primeiro de muitos, né? E conhecer também, aproveito para conhecer um pouquinho o site da Secretaria, conhecer os outros programas, né? A Secretaria tem uma série de programas e colocar sempre a Secretaria à disposição para que possa trabalhar junto com os municípios, com as instituições, né, no sentido de promoção de políticas públicas. Aliás, por falar nisso, um dos programas exatamente na área do esporte, e o mês que vem nós vamos ter a Paralimpíadas, né? Nós teremos aí uma oportunidade de torcer para os nossos grandes atletas olímpicos, em especial os paralímpicos,
que fará um certamente muito bonito. Alguns deles participam do time São Paulo, que é outra iniciativa da Secretaria, né? São atletas financiados pela nossa Secretaria, pelo Governo do Estado, e que serão certamente grandes medalhistas aí nas Paralimpíadas em Paris. Com certeza. Secretário, agradeço muito a participação do senhor aqui no Jornal de Verdade, falando aqui para a Cultura FM, para toda a região de Araçatuba, e espero encontrá-lo mais vezes aqui na nossa programação, viu? Um abraço para vocês todos aí em São Paulo. Tá friozinho aí essa manhã? Tá menos frio do que os outros dias, mas ainda aqui assim também. Um pouquinho de frio. Um abraço, secretário. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Um abraço, obrigado ao Marcelo também, secretário Marcos da Costa, falando com a gente ao vivo de São Paulo. Obrigado, Giovana, também por permitir aí a nossa comunicação. Valeu, secretário. Voltando então aqui a nossa conversa com o Fernando Zar, estávamos com o nosso quadro Xadrez Político, entrevistando o Fernando Zar, e ele está aqui para a gente concluir o nosso papo. Fernando, a gente parou no bloco anterior falando a respeito dessa disputa política pela Prefeitura de Araçatuba, mas quero perguntar também com relação à sua impressão da Câmara de Araçatuba. Nós tivemos uma renovação muito grande na última eleição. Você acredita que essa renovação vai ser maior, menor para a eleição desse ano na Câmara? Eu acredito que vai ser na mesma proporção do que foi a eleição passada, mas a gente tem que entender o que é renovação. Renovação significa renovar ideias, renovar quadros, pessoas que entrem com novas ideias e tudo mais. Se você for renovar, que nem o pessoal costuma falar, 6 por meia dúzia, ele vai continuar da mesma forma. Tanto é que você vê o cenário que é poucas proposituras de legislação, pouca fiscalização das obras de execução, do orçamento público, do governo. A gente precisa ter uma Câmara mais ativa, mais atuante. Aí sim você pode dizer que houve uma renovação importante. Não só de nomes, mas também de um cenário de... a população não respeita muito o legislativo. Tanto é que você percebe que o pessoal escolhe os vereadores e vereadoras no último momento, porque é claro que mais importante um governo municipal, ou presidência, o governo, dependendo da eleição, mas as pessoas pouco se importam para escutar quais são as propostas, quais são os desafios que o pré-candidato, o candidato, depois quando passar as convenções, vai exercer. E o vereador, ele não disputa os votos como o majoritário, que tem que ter um número maior. Ele disputa uma proporção ali de 2.000, 2.500 votos, para que ele possa entrar, uma pequena parcela, entendeu? E eu acredito que vai ter uma renovação, pelo menos de nomes, como foi em 2020, e eu espero que essa renovação também se dê em ideias, em pensamentos, em formas de agir diferente do que a maioria que está lá. Ô Fernando, nós não temos representante do Partido dos Trabalhadores na Câmara. Sim. Aqui você atribui esse fato aí, um partido que tem um presidente da República, Araçatuba a gente sabe bastante direita, mas o porquê de não ter um representante ao menos do Partido dos Trabalhadores? Bom, o último representante que tivemos foi a companheira Beatriz, que não está mais do partido, foi para a rede. Em 2016, nós tivemos um cenário onde teve o impeachment da presidenta Dilma, impeachment depois que a própria justiça considerou que não havia fatos para acontecê-lo, e aí você faz uma disputa logo em seguida a um impeachment, onde a sociedade estava fazendo um debate, estava atribuindo a nós muitas coisas, e é uma disputa desleal. Você vai na rua, você é chamado de bandido, de ladrão, de tudo quanto é coisa. Então, ali você estava num processo muito difícil de você conduzir. Aí nós vamos para as eleições de 2020. Nas eleições de 2020, a gente estava se preparando e tudo mais. Aí vem um fenômeno impactante, que foi a Covid. Num processo que começa em 2019 e 2020, que você não pode fazer muitas ações, como eu falo para você. Nós temos muito trabalho e ação nas ruas. E aí você fica engessado. E aí nós vamos fazer uma disputa mesmo assim, tudo mais. 2020, a eleição foi prorrogada o prazo para poder cumprir naquele ano. Foi pro dia 15 de novembro, me lembro. 15 de novembro, aí teve um segundo turno que já foi lá para quase dezembro. Não, acho que o segundo turno... Não, o primeiro turno foi 15 de dezembro, exatamente. E aí nós vamos para um cenário totalmente catastrófico. Tentando se recuperar, tentando se organizar na questão do que foi o 2016... Eu me lembro que, entrando nas casas para conversar com as pessoas, eu entrei, uma senhora me acolheu muito bem no Beatriz, e eu chego, ela está numa cama.
Estava de máscara, claro. E ela fala que tinha perdido a nora, tinha perdido... E o filho estava internado na UTI com Covid. E ali a gente debatendo política. Como é que você debate política num cenário desse? É claro que teve, né, outras questões que a gente precisa também entender, que a gente precisou aprimorar, se reorganizar e entender. Precisávamos mudar, precisávamos nos reforçar. E por isso, esse ano, a gente acredita que... Então, é isso que eu queria te perguntar. E aí, o que mudou para o cenário desse ano? O que você está encontrando essas possibilidades? A gente estava até falando fora do ar, mas essas possibilidades melhores de diálogo, não só em Araçatuba, na região de uma forma geral, já que você é coordenador regional. Não, nós estamos encontrando um cenário positivo. Nós estamos encontrando cenários que estouram aquilo que a gente fala de bolha, né? Que não fica só ali naquele grupo. Muito pequeno. Pelo Lula ou não? O Lula ajuda, e ajuda significativamente. Olha, nós estamos num cenário que 35% do eleitorado para ele. É claro que nós estamos falando de quem não queria votar no Bolsonaro. Isso, tal. A gente tem... Não é só o eleitor do Lula. Quem não queria o Bolsonaro, mas a gente tem que nem a gente fala, a gente não tem... a gente faz a divulgação aqui do que a gente teve acesso, mas são dados gráficos, essas coisas. 15% do eleitorado vota em quem é candidato do Lula. 15% do eleitorado no cenário de Araçatuba. Carrega os votos. Carrega os votos. E se a gente souber trabalhar direitinho, a gente pode ter... 15% é certeza, então. 15%. Se a gente conseguir chegar nesse eleitorado, é claro que o eleitorado precisa saber quem são os candidatos do Lula, né? E por isso a campanha de rua, a campanha de mídias e tudo mais, ela é importante. O Lula viria aqui ou não? Eu acredito que o Lula não virá por conta das demandas que ele tem. Mas eu acredito que ele vai em cidades como São Paulo, essas grandes cidades, eu acho que vai. Né? Porque a demanda dele é grande. Imagine mais 5 mil e poucos municípios. Eu não teria mais coisa para fazer. Muita. Seria importante. Acredito que ele vai fazer gravações para nós aqui. Gravações para o programa de TV, gravações para o programa do Ciro, do nosso candidato a vice. Eu acho que ele vai fazer porque é uma cidade considerada importante no cenário do estado de São Paulo, dos 645 municípios. Nós temos uma meta de 50 cidades que são as maiores, e Araçatuba, Birigui estão entre essas 50 cidades, né, para a gente fazer a disputa. E ele vai fazer essas gravações e tem muita coisa pra gente mostrar aí. Tá, mas você estava fazendo o cálculo proporcional lá. 15% seriam os eleitores já que viriam... Que poderiam, que sim, que a gente entende que votam fidedignamente com a questão... E quais são os eleitores que não são desses 15%, mas poderiam se agregar? Você tem muitos eleitores aí, você tem os movimentos... Mesmo numa cidade extremamente Bolsonaro teve 70% dos votos. Mas você tem muitas pessoas nas comunidades. Muitas pessoas que sofrem o dia a dia a falta de como é que eu posso dizer, do Estado no meio. Mas que votaram no Bolsonaro, por exemplo. Votaram no Bolsonaro, mas as ações que foram provadas e a forma que o judiciário está conduzindo, está mostrando como é que foi o governo Bolsonaro e o que é o bolsonarismo, né? Eles estão desistindo. A gente conhece muitas pessoas que votaram e estão arrependidas. E na região, Fernando, você que é coordenador, como é que você tem visto as cidades que você tem conversado que provavelmente o Partido dos Trabalhadores deve lançar candidato majoritário? Olha, nós temos uma grata surpresa em Birigui. Uma grata surpresa, a companheira Carline. Esteve aqui. Ela esteve aqui, acompanhei a entrevista dela. É uma companheira desenvolta, uma companheira que tem uma inserção, uma companheira que sai daquilo que a gente chama de bolha só de esquerda, mas ela faz um debate maior. Ela está se posicionando muito bem, está se organizando em reuniões importantes. Não são reuniões poucas, que ela está debatendo o programa de governo dela do Partido dos Trabalhadores em Birigui. Nós temos em Itapura, 73% do eleitorado votou no Lula, e nós temos o companheiro Tuca. 73? 73. Assim, proporcional ao tamanho da cidade, é a segunda no Brasil. Nossa. Com esse percentual. Então, nós temos uma expectativa grande da construção do companheiro Tuca. Em Andradina, que nós já governamos Andradina, nós temos o companheiro Messias também, que também faz um bom trabalho. Nova Independência, ali do lado, nós também estamos fazendo, porque ali tem muitos assentamentos. Nós temos uma média de 48 assentamentos. Eu cuido de 48 cidades. Sou responsável por 48 cidades. Nós temos 48 assentamentos. Nós temos muitos assentados que têm que fazer a inserção, participação, né? No cenário político. Temos ali Nova Independência. Nós temos Luisiânia,
uma cidade mas que a gente duas já grandes cidades. Você citou Araçatuba e Birigui, já seriam duas grandes cidades. Eu tenho uma aí. expectativa boa e eu quero que ela se consolide com o Penápolis, com o companheiro João Luiz, que governou por 8 anos lá. A gente, claro que a gente faz as discussões ainda, o companheiro As João 3 tem... maiores da região, você tá falando. Você falar para você que o João sai com uma avaliação importante. É uma figura ímpar para mim, porque... Você sabe, Zé, quando você entra na política e você é jovem, o Partido dos Trabalhadores ele permite isso. Eu fui coordenador mais jovem eleito da história do Partido dos Trabalhadores. O presidente municipal mais jovem de Araçatuba ser eleito presidente. Esse espaço que o Partido dos Trabalhadores concede, ele é importante. E o respeito que essas pessoas... A Valderez de Lins, que foi prefeita, né, esse respeito que as pessoas têm pela gente nessa construção é importante. E acho que se o João conseguir sair... Se ele avaliar que tem que sair mesmo, que pode sair, eu acho que também é um cenário, nossa, fora de série ali. A Adrianinha pode ser vice em Araçatuba? Adrianinha é um dos nomes, claro. Eu sou suspeito de falar para a Adrianinha, claro, né? Mas é uma figura ímpar no cenário. Se você viu que várias outras pessoas já passaram por aqui, mesmo não sendo do Partido dos Trabalhadores, fala muito da Adrianinha. Inclusive, fala que se ela fosse candidata até no meu lugar... Mas muito nos bastidores ela, Isso, né, por enquanto. Não, ela adora bastidor. Se tem uma coisa que ela gosta, é bastidor. Tá Todo mandando santo aqui. dia. Bom dia, meu pré-candidato, Fernando Zaia. Paulo Vicente tá mandando um abraço pra você, Divander, Cláudia Martinelli, Sônia Maria Gomes D'Angelo, Daniel, Índia Luana Leite, meus sinceros sentimentos ao Partido dos Trabalhadores pela perda da militante e aguerrida que foi a Andréia. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Nós perdemos... Tem a Andréia, tem algumas companhias. Nós perdemos a primeira presidenta também do PT de Araçatuba, que foi a Maria do Socorro. Sim. São figuras importantes que ajudam na construção. Eu tenho que mandar um abraço aqui para a companheira Índia Luana Leite também. Ela sabe da minha amizade e carinho por ela. Ela não está no Partido dos Trabalhadores, mas eu torço muito para ela. Ela é uma figura importantíssima no cenário de Araçatuba. Falou muito bem de você no último sábado. Não, aqui. ela a gente é suspeito por conta da amizade. Sim. Ela fez a escolha dela, eu respeito muito a escolha dela. Mas e torço isso que é bacana, muito. E torço muito por ela, entendeu? É igual que eu estava falando um pouquinho da Edna Flor. Claro que eu não compactuo por ela ter ido mais para... Mas, assim, é uma figura que tem uma parcela importante. E, sobretudo, o respeito. Eu encontro essas figuras que a gente considera bastante... E a gente se conversa, se cumprimenta, se abraça. Isso é importante na política. E a política ela não pode ser só de disputa, de ódio. Ela tem que ser de construção. Ora tá um, ora tá outro, mas que haja o respeito na construção. E essas perdas que a gente está tendo, principalmente na questão do Partido dos Trabalhadores, são impactantes, porque são pessoas que têm história. Sim. Pessoas que participaram de um momento político, Eu me lembro, por exemplo, mais próximo da Socorro. A Socorro estava com a gente em 2022, a Socorro estava com a gente em 2020, a Socorro estava com a gente em alguns momentos. A Andréia também estava conosco, principalmente em 2018, na campanha do Haddad, num momento importante. O Lula estava preso e tudo mais. Então, são situações que a gente lamenta muito. A gente sempre estima que a família, que Deus abençoe e conforte toda a família, né? É isso. O Fernando, também o Cláudio Cariama está dizendo que estudou com você do 1º ao 8º ano no José Cândido. Pediu para mandar um abraço. Muita gente mandando um abraço. Cariama é uma figura, cara. Nós estudamos realmente... O secretário Paulo Fiorilo também está aqui. Cláudio Henrique também mandando mensagem. Muita gente cumprimentando. Professor Cláudio Henrique. Professor Cláudio Henrique é uma figura do cenário político de Araçatuba, foi vereador por vários mandatos, está aí, né? Não sei se disputa esse ano, mas é uma figura impactante. Alvorada, lá do Alvorada. É uma figura impactante, você vê os discursos dele, sempre inflamados, acalorados, ele Gosto muito eu tenho algumas pessoas que a gente conversou, conheceu. Eu referendo muito a professora Durvalina, porque antes de eu entrar no movimento sindical, movimento partidário, eu era do movimento estudantil somente, a Durvalina me acolhe. Ela me acolhe, ela vem, ela faz uma construção sempre com carinho, sempre com respeito.
Por exemplo, eu sou presidente, ela tem uma história magnífica, mas ela me respeita, me considera, faz Às vezes você fica até assim. Porque são figuras que se construíram, né? Se consolidaram na ética, então a gente fica lisonjeado até. Fernando, vamos chegando a 1 hora de papo, já encerrando a nossa conversa aqui. Queria deixar aí minutos finais para você mandar seu recado aí à vontade para quem está nos ouvindo aí, à sua disposição, os microfones da cultura. Zé, eu queria agradecer a você, Giovana, que está aqui, fica nos bastidores aqui, acompanhando e coordenando tudo. Agradecer o espaço, dizer aos ouvintes e aos que acompanham nas redes sociais que é um ano eleitoral importante para que acompanhem de perto os seus candidatos e candidatas, seus pré-candidatos e pré-candidatas, para que as escolhas sejam as melhores possíveis, porque vai interferir nos próximos 4 anos da nossa vida em Araçatuba. E estamos aí à disposição, Zé, para o que quiser debater. Não fujo do debate, qualquer pergunta que vocês fizerem, a gente está aí para... E dar um grande abraço a todos que estão acompanhando a gente aí, né, nessa pré-campanha aí, nessa trajetória, e dizer que o Partido dos Trabalhadores vai voltar a ter um vereador ou uma vereadora nessa próxima legislatura aí. Valeu, Fernando Zara aqui com a gente, presidente do PT e coordenador regional também do Partido dos Trabalhadores, batendo um papo no nosso xadrez político toda quarta-feira aqui na Cultura. Já convidei a dona Marionice, ontem o Odair mandou mensagem, que é vice do Zanata, diz que vem, só vai marcar a quarta-feira aí, mas já tá confirmada a presença dela. A Cristina Munhoz, falei com ela ontem também, parece que ela tá com um probleminha de saúde aí, mas já tá resolvendo para vir aqui até os estúdios bater um papo com a gente, entre outros convidados que a gente vai chamar, e claro, quando a campanha começar, a gente retorna aí a ouvir todos os pré-candidatos a prefeito e vice. Todos eles já foram ouvidos, pelo menos os divulgados, só tá faltando a dona Maria Eunice, mas que já confirmou, só estamos a questão da agenda, ela vai vir aqui aos estúdios da Cultura. A gente faz um rápido intervalo comercial, Giovana, já a gente volta com mais aí sim as informações do dia para te atualizar no último bloco do Jornal de Verdade. Continue com a gente, Cultura FM, um novo tempo. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Agora na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen Kaimen. Nunca subestime o poder e a coragem de uma criança que decide compartilhar sua história de abuso. Jamais duvide ou expresse dúvida. Será? Ou você tem certeza? Quando uma criança se abre para falar sobre uma situação de abuso, ela não está apenas falando, ela está confiando em você após muita reflexão e coragem. Acreditar nas palavras de uma criança é o primeiro e mais crucial passo para protegê-la. É um ato de validação que pode mudar o curso da sua vida. Muitas vezes essa criança ensaiou inúmeras vezes em sua mente como diria, superando o medo e a incerteza. Seu papel como adulto é escutar, apoiar e agir. Não desconsidere, não ignore, não subestime as suas ações, porque elas podem ser a diferença entre o contínuo sofrimento em silêncio e o início de um caminho para a cura e a justiça. Você ouviu na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen Kaimen. Sua melhor companhia, informação, promoção e muita música. Cultura FM. O inverno já chegou. Se aqueça na melhor estação. Se aqueça na melhor estação. Cultura FM. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade.
O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores conveniados. E agora, uma grande novidade. O Plano SC Saúde está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil, um espaço dedicado ao aperfeiçoamento, desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, que conta com uma equipe multidisciplinar nas áreas de neurologia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Plano de Saúde SC Saúde, 18 3607 2720, Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092, ou acesse scsaudearacatuba.com.br. Mais uma vez, a Escola Tati é primeiro lugar no Enem. São 5 anos consecutivos sendo primeiro lugar. Os números comprovam a eficiência de ensino da Escola Tati em Araçatuba, com 25 alunos aprovados na Unesp, 8 aprovados na Unicamp e USP e mais de 50 aprovações em medicina em todo o Brasil. Venha para a escola campeã de aprovações e que é mais uma vez primeiro lugar no Enem. Matrículas abertas pelo telefone 18 3636 3606. Vila Madalena, Madalena. Venha conhecer o Vila Madalena antes de fazer qualquer negócio. Segurança 24 horas, espaço gourmet, quadras poliesportivas e quadra de tênis, pista de caminhada, academia ao ar livre e área verde. Terrenos prontos para construir, terrenos em obras ou casas prontas para você escolher. Venha conhecer o melhor da vila no Vila Madalena. Vila Madalena, plantão de vendas no Pé de Galinha. Acompanhe no Facebook e Instagram. Vem pro Vila Madalena, vem viver de verdade. Você, servidor municipal de Araçatuba, tem mais uma opção. Em parceria com a Santa Casa Saúde, o Cisema lança o Plano de Saúde Ambulatorial. Faça sua adesão até 5 de julho sem carência, a partir de R$ 56. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. A rádio que você gosta de ouvir. Cultura FM. Estão abertas as inscrições para a 6ª Unimed Run. Corrida de 6 km e caminhada 3 km para PCDs, Público Kids e Pet. Traga a família, avise os amigos e participe. Dia 15 de setembro, domingo às 7 da manhã, com largada na Avenida Pompeu de Toledo 869. Vagas limitadas. Inscreva-se já em www.wxassessoria.com.br. Realização Unimed Araçatuba. Organização WX Assessoria Esportiva. Não é brincadeira. Esgoto não é lixeira. Nunca jogue óleo de cozinha na pia. Procure sempre guardar o resíduo em garrafas e fazer a destinação correta. Em contato com a rede, o óleo vai se acumulando e cria uma